Olá, concurseiros anônimos, este é o quadro Personagens da História e no vídeo de hoje vou falar com vocês a respeito de quem foi Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi filho do riquíssimo e muito prestigiado Fernão Álvares Cabral e de sua esposa, Isabel Gouveia de Queiroz. Pedro Álvares Cabral nasceu no castelo de Belmonte, na Beira Baixa, em Portugal, no ano de 1467 e morreu no ano 1520, ou seja, 20 anos após o descobrimento oficial do Brasil. O pai de Cabral foi Fernão Álvares Cabral. Ele ascendeu muito socialmente. Ele era um homem pobre, de origem humilde, que iniciou seus trabalhos como pajem. Pajem era uma espécie de serviçal. Nós temos indícios na história de que esses serviçais eram utilizados na arte da espionagem internacional. E pode ser que, até em decorrência disso, ele tenha recebido posteriormente, como de fato recebeu, o título de fidalgo, ou seja, de nobre. Depois também Fernão Álvares Cabral ascendeu de novo, recebendo o título de escudeiro. Escudeiro era uma espécie de assessor pessoal do soberano. Era o último cargo em ordem decrescente de importância. No entanto, se o escudeiro obtivesse um título de armas, ou seja, um brasão, seria um dos mais honrados em toda a corte. E por fim ainda, Fernão Álvares Cabral se tornou cavaleiro do infante Dom Henrique e Alcaide-Mor de Belmonte, vila de sua esposa. Ao contrário de seu pai, Fernão Álvares Cabral, a mãe de Pedro Álvares Cabral, Isabel Gouveia de Queiroz, era filha de um riquíssimo escudeiro da Casa Real Portuguesa. Sua herança era de 3.000 escudos de ouro, sendo que cada escudo valia na época o equivalente a 160 réis, preço que hoje poderia ser algo em torno de 37 milhões de reais. Esta era a herança de Isabel Gouveia de Queiroz, mãe de Pedro Álvares Cabral. Isabel recebeu somente o equivalente a 1.000 escudos, ou seja, 12 milhões e 500 mil reais para os dias de hoje. E o restante foi pago a Isabel em propriedades como casas, vinhas, castelos e muitas outras coisas. O castelo de Belmonte fica na atual vila de Belmonte, em Portugal. Um fato curioso é que os cidadãos de Belmonte eram judeus que haviam fugido da perseguição papal na Espanha e estes haviam se abrigado no interior de Portugal. Então nós podemos entender que Cabral pode ter sido descendente de judeus espanhóis chamados marranos, ou então a sua família, de qualquer maneira, pode ter dado abrigo aos judeus perseguidos pelo Papa. A presença destes judeus em Portugal foi fundamental para o desenvolvimento da navegação portuguesa, que se tornou a principal potência mundial e ainda consolidou Portugal como a oficial nação descobridora do Brasil. Infelizmente para Portugal, o Papa ordenou a expulsão dos judeus do país e alguns foram para as 7 províncias do norte europeu, atual Holanda, e outros foram para a América do Norte, atual Estados Unidos da América. Como já vimos anteriormente, de família nobre, famosa nas lutas contra os mouros e castelhanos, Pedro Álvares Cabral estudou em Lisboa, onde aprendeu literatura, história, cosmografia e artes militares. Ainda no reinado de Dom João II, começaram as grandes saídas marítimas. Experiente no uso das caravelas, os portugueses passaram a explorar a costa ocidental da África. Em 1488, Bartolomeu Dias cruzou o Cabo da Boa Esperança, o antigo Cabo das Tormentas, no extremo sul do continente africano. E em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia. Na corte de Dom Manuel, que foi de 1495 até 1521, Pedro Álvares Cabral foi agraciado com o título de fidalgo do Conselho do Rei e cavaleiro da Ordem de Cristo. Em 1499, foi nomeado capitão-mor da Armada que seguiria para a Índia, com missão diplomática, comercial e militar. Pedro Álvares Cabral assumiu o posto de capitão-mor da frota, composta por 10 naus e 13 caravelas, e entregou o comando a navegadores experientes, entre eles Bartolomeu Dias. Havia pessoas importantes em cada navio, como fidalgos e religiosos.
Entre eles destacam-se Frei Henrique Soares de Coimbra. Estava a bordo ainda o escrivão Pero Vaz de Caminha e ainda cientistas, astrônomos. E no dia 9 de março de 1500, no porto de Lisboa, após uma missa, em meio a uma grandiosa cerimônia, com a presença do rei, com a presença da corte, Cabral recebe das mãos do rei o estandarte real, símbolo de seu poder, partindo em seguida para as Índias. No dia 22 de abril, a esquadra cabralina avistou as novas terras. No dia 23, ancoraram na atual Baía Cabralha, entre a ilha da Coroa Vermelha e a Baía Rasa de Santa Cruz, no estado da Bahia. Pero Vaz de Caminha, na carta que enviara depois ao rei Dom Manuel, conta que Cabral resolveu mandar um pequeno barco com Nicolau Coelho para ver o local bem de perto. 20 homens pardos, todos nus, se aproximaram do escalho. Os homens traziam arco e flecha, mas a um sinal dos portugueses baixaram as armas. No dia 26 de abril, na Ilha da Coroa Vermelha, é rezada a primeira missa no Brasil. Nos dias que se seguiram, Cabral organizou diversas excursões para conhecer melhor o lugar. No dia 1º de maio, uma cruz foi levada até as margens. Tinha as armas de Portugal esculpidas. Era o marco da soberania portuguesa. Foi colocada na entrada da floresta diante de um pequeno altar, onde foi celebrada a segunda missa sob os olhares dos indígenas como cerimônia de posse das terras. No dia 2 de maio, a nau de Gaspar de Lemos retornou a Portugal, levando a carta de Pero Vaz de Caminha. Os demais navios seguiram para as Índias. No dia 13 de maio, 4 embarcações, entre as quais de Bartolomeu Dias, foi destruída por uma tormenta. Pedro Álvares Cabral chegou a Calicut, na Índia, no dia 13 de setembro de 1500, onde assinou o primeiro acordo comercial entre Portugal e as Índias. Depois disso, Pedro Álvares Cabral retornou à Europa com um grande carregamento de especiarias e produtos locais. Em junho de 1501, 6 navios remanescentes da Grande Esquadra chegam de retorno ao Tejo. Em junho de 1501, 6 navios remanescentes da Grande Esquadra Portuguesa chegaram de volta. Cabral foi recebido com festas e houve uma consolidação do comércio de Portugal com o Oriente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu galera!